Fala galera do canal Elite Oculta! Antes de começar o vídeo, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu novo canal, Fael Portinari. O link tá aqui na descrição. O último vídeo que eu lancei aqui foi treinamento The Walking Dead com a Airsoft para o apocalipse zumbi. E o vídeo tá muito insano. Então, confiram um trecho do vídeo. 1, 2, 3 e vai! Caralho, acabou! Então você que é fã do canal Elite Oculta, não se esqueça de vir aqui no canal Fael Portinari, assistir o último vídeo, se inscrever e deixar o like, porque toda semana vai estar saindo vídeo aqui no canal. E agora, vamos para o vídeo. Fala galera do canal Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago a parte 5 do relato Conversando com o Diabo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E se você tiver um relato assombrado, envie para o e-mail do canal, relatosdaeliteoculta@gmail.com. E você que não me segue nas redes sociais, me siga lá. O meu Instagram e o meu Twitter é fael.portinari. E agora, sem mais demora, vamos para o relato. E acha que o que dissesse aqui faria alguma diferença? Por que não apenas satisfazer a curiosidade de quem só quer escrever ficção científica? Embora poucos saibam, há muitos cientistas sérios estudando sobre isso no momento. E qualquer comentário pertinente pode resultar numa descoberta precipitada. Mas atenderei o seu pedido com apenas 3 afirmações. Primeiro, o que as suas ciências ocultas pensam sobre a respeito dessas civilizações anteriores se constitui em mais de 60% de pura fantasia. Segundo, jamais existiu um outro continente além do que se conhece, apenas ilhas. Terceiro, existe uma comissão secreta científico-militar entre a França, Inglaterra, Vaticano, Noruega e Estados Unidos da América, que sabe muito mais sobre aquilo que poderíamos chamar de Atlântida, ou do que a humanidade jamais sonhou. Eles têm provas indiscutíveis, mas não têm a mínima intenção de revelá-las tão cedo. E eu e ele concordamos plenamente com isso. Bem, uma conspiração do estilo Arquivo X, mas me diga uma coisa. Se existiam mesmo tais gigantes, por que nunca foram encontrados fósseis que comprovassem a sua existência? Eu já disse isso antes, porque o desenvolvimento da nova raça humana obedece a alguma regra que inclui eliminar a maior parte das evidências das raças anteriores para não haver interferência cultural maior do que as lendas já trazem. Bem, não me convenceu. O problema é seu. Bem, voltando à questão a respeito do nível da raça humana, sobre onde nós estamos, procede a classificação do espiritismo kardecista, por exemplo, onde há 5 níveis de evolução de planetas primitivos e de provas e expiações de regeneração ditosos e celestiais. Esse também é um ponto de vista válido, mas para exemplificar melhor, eu prefiro adotar uma divisão mais detalhada. Há planetas habitados onde ocorrem grandes ecossistemas com a vida biologicamente avançada, mas sem vida dita inteligente, que é aquela capaz de alterar o seu próprio comportamento, transcendendo radicalmente os seus instintos naturais em múltiplos sentidos. Acima desses estão de fato planetas primitivos, onde as espécies inteligentes já possuem um livre-arbítrio, sobrepujam os instintos naturais, mas ainda não possuem um senso intuitivo mais evoluído, e ainda estão muito presos à sobrevivência. Algumas características desse nível são a falta de escrita, e embora haja mitologia, não ocorre uma teologia, filosofia
ou ciência elaborada. Não existe então grandes países, apenas tribos e clãs, pois ninguém possui sabedoria ou força necessária para controlar maiores grupos. Tais coisas só ocorrem no nível iniciático. O surgimento da escrita e outras formas de transmissão de cultura desenvolvem um progresso antes impossível, e dessa forma as ideias se estruturam dando origem a ciências, religiões e códigos. É comum o surgimento de enviados, indivíduos com um nível evolucional mais adiantado, que antes encarnaram em outros planetas mais evoluídos. Ou mesmo intervenção direta de inteligência extraplanetária. Em geral, são eles que dão partida ao processo, e nesse período surgem as civilizações, e o desenvolvimento pode ser dirigido para rumo bastante distinto, como o tecnológico, o místico ou o artístico, entre outros. O fato mais comum que ocorre para a manifestação do próximo nível é o surgimento em massa de enviados oriundos de planetas superiores, mas apenas através de encarnações. Pois, via de regra, a intervenção direta fica muito restrita. Tais enviados não são globalmente evoluídos necessariamente, mas podem ser apenas adiantados em um outro aspecto. Eles dão partida a inúmeras novas e revolucionárias correntes que não raro se chocam diretamente ou em cada época promovem grandes mudanças na estrutura das civilizações. Esse é o nível do desenvolvimento que teve início na Terra há cerca de 3.000 anos atrás e é caracterizado por fenômenos humanos que tendem a se alastrar em grandes proporções, como foram, por exemplo, o budismo e o cristianismo, ou indivíduos que promovem grandes anexações, como Alexandre o Grande e Gengis Khan. E é o nível que a humanidade terrestre está começando a concluir. Há pouco tempo, teve início o processo de influência cósmica que está dando partida na próxima fase para este mundo, que será o nível do consenso, e é a Era de Aquário, citada pelos místicos. Nessa fase, as grandes correntes de pensamento e comportamento irão gradativamente diminuir as suas divergências e o fundamentalismo e dogmatismo entrarão em processo de extinção. E muitos processos já foram iniciados sob esta influência, embora a maioria não se aperceba das suas responsabilidades. A globalização em massa é um deles. E apesar do que ocorre e do que possa parecer, nesse estágio, o desenvolvimento tecnológico não é vital, sendo possível que o planeta atinja esse nível bem mais pacífico, produtivo e equilibrado e até mesmo sem eletricidade. A Terra, na verdade, tem apresentado um desenvolvimento tecnológico bem adiantado em relação ao seu desenvolvimento consciencial, e por isso esteve em vias de promover uma autodestruição genocida, risco que ainda não está eliminado. Tal progresso é raro em planetas no nível de desenvolvimento, e nesse nível também a intervenção extraplanetária direta será realçada mais ainda de forma ampla. Então a Terra está entre o segundo e o terceiro nível, e quais existem além desses? Os próximos são os de escalada rumo ao verdadeiro entendimento global do funcionamento do universo. Um tipo de desenvolvimento de consenso esclarecido à ascensão. Quando um nível alto é comum, a maioria dos habitantes for atingido, então a raça do planeta estará apta a ajudar diretamente no desenvolvimento de outros planetas.
E só aqui que serão possíveis os deslocamentos espaciais físicos interestelares e diversas outras tecnologias que hoje são consideradas improváveis. E tal nível científico é incompatível com níveis evolucionais mais baixos, porque acabariam por gerar dispensão e colapso no desenvolvimento planetário. Isso se não servirem de meio para a autodestruição em massa. Equivalente ao que ocorreria se a humanidade já tivesse tecnologia nuclear no Renascimento? Mais ou menos. Ocorreria muito provavelmente uma aniquilação inconsequente. E após o nível da ascensão? Evidentemente o do apogeu, que é o estágio máximo de uma civilização. E nesse nível, ela atinge o maior grau de atividade e predominância em seu setor da galáxia, orientando e mesmo dando origem a muitas raças, liderando ligas extraplanetárias e tomando as diretivas de desenvolvimento tanto físico quanto extrafísico. Consequentemente, ocorre após isso o processo de acomodação e decaimento. Não no sentido progerativo da palavra, mas apenas como um fenômeno natural para todas as coisas que existam na linha do tempo. Uma espécie de velhice? Não. A raça gradualmente atinge o nível da transcendência do plano físico, e não mais necessitando da existência corpórea densa, e passa a viver apenas nos planos superiores. Espera aí, então a raça humana nasceu, teve a infância, o desenvolvimento, estando agora saindo da adolescência, atingirá a idade adulta e mais produtiva nos níveis de ascensão e apogeu, onde atingirá ou mesmo criará outras raças e finalmente cessará suas atividades? De certa forma, então, ela, tal como qualquer ser vivo, nasce, cresce, reproduz-se e morre, mas assim como o ser humano passa pela infância mitômana, a adolescência contraditória e pós-adolescência construtiva, a maturidade produtiva e, por fim, o descanso na velhice? Bem, é sem dúvida uma boa analogia. Basta acrescentar a transcendência da morte. Bem, mas agora uma pergunta mais crucial. A humanidade terrestre está onde deveria estar ou poderia estar mais evoluída? Deveria estar. Como eu já disse, ocorreram muitos atrasos que prejudicaram o histórico do desenvolvimento deste planeta. Basta ver que o risco de uma autodestruição em massa foi latente no período entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, e isso é um estado que se deve evitar, coisa que ele deveria ter feito melhor. Espere, agora tá confuso. Como o risco de uma hecatombe nuclear foi maior antes da Guerra Fria, se o nível tecnológico está muito mais alto, por que estamos atrasados? Não estaríamos mais adiantados? Não confunda as coisas. Antes de tudo, eu disse que o risco de uma guerra nuclear antes da Guerra Fria era maior, porque a Guerra Fria foi exatamente um pacto secreto de não agressão direta entre as duas superpotências de maiores arsenais nucleares. E durante a crise dos mísseis cubanos, por exemplo, pouco antes de tal pacto, ocorreu o momento que mais se aproximou da hecatombe. Eu estava lá e acompanhei o processo, e garanto a você que havia indivíduos tão tensos que bastaria um beliscão para dar início ao desastre, que apesar do que muitos podem achar, não me interessaria em nada. Bem, galera, este foi o fim da quinta parte do relato Conversando com o Diabo. E amanhã, ao meio-dia, temos a sexta parte aqui no canal Elite Oculta. E lembrando que hoje às 20 horas temos relato inédito aqui no canal. Então não perca e nos encontramos mais tarde. Boa noite.